sou jornalista, trabalho com investigações socioambientais há 15 anos, fundei a Fala em 2020, muito numa agenda de contar histórias que precisam ser contadas para provocar mudanças reais. A gente trabalha com direitos humanos, meio ambiente e democracia, essa é a nossa jornada, né? E aí, queria puxar para vocês aqui, então vou fazer de novo, né, a apresentação de todo mundo. Então, quem que vai estar com a gente nessa mesa 100% feminina, né? A Maureen Santos, coordenadora do Grupo Nacional da Assessoria da FASE, a Camila Moreno vai falar para a gente sobre a agenda da agricultura, ela é pesquisadora e membro do Grupo Carta de Belém, e a Tatiana Oliveira, que é do INESC, vai falar para a gente sobre os avanços do mercado de carbono sobre os territórios. E aí, eu preparei aqui uma apresentação para vocês, para a gente começar essa nossa conversa. Então, como isso vai funcionar, né? Então, eu falo, todas as demais participantes da mesa falam, e ao final da nossa jornada, a gente abre para as perguntas. Se vocês quiserem ir encaminhando as perguntas no chat, eu organizo por aqui para a gente retomar o final, assim a gente aproveita melhor o nosso tempo. E aí, retomando, né, o começo da nossa conversa, o que significa uma COP africana? Por quê? Porque ela diz muito sobre toda a discussão que a gente vai tratar hoje aqui nesse encontro, né? Então, você tem uma COP sendo realizada na África, a chamada, segundo a própria conferência, COP da implementação. Por quê? Porque a gente precisa colocar em prática tudo que vem sendo discutido há muito tempo. Qual que é a grande questão? Essa é a COP do trabalho, né? Porque a gente segue sem respostas para perguntas importantes até esse momento, né? E qual que é o cenário, né, de você discutir de você ter uma COP sendo sediada na África? Ela conta muito sobre duas jornadas importantíssimas que a gente tem aqui. Uma, que é a discussão sobre justiça climática ou injustiça climática, né? E a segunda é do apoio dos chamados países em desenvolvimento para os países, dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, para agirem para combater a crise do clima, seja com adaptações, seja lidando com perdas e danos, seja se preparando para o que vem por aí, né? Então, qual que é o cenário da África, né? Se a gente olhar para os dados da Organização das Nações Unidas, a gente tem alguns dados que mostram que a África já, assim como todo o globo, está sentindo o impacto da crise do clima. Já chegou, não tem mais dúvida. É importante que a gente dê conta disso nas nossas narrativas enquanto jornalistas, né? Então, a gente tem um cenário de redução da agricultura de 34% em razão da crise do clima, sendo que o continente africano contribui apenas entre 2% e 3% das emissões globais dos gases de efeito estufa. Então, esse é um grande cenário, né? Então, você praticamente não contribui e sente sente drasticamente os resultados sem poder dar conta de tudo isso, né? E o Egito, que cedia a COP, né, enfrenta uma crise hídrica e alimentar. Esse ano o Egito lançou a Estratégia Nacional para a Mudança do Clima, né? E o que eu achei muito interessante na estratégia deles, né? A qualidade de vida do cidadão vem em primeiro lugar. E aí, qual que é o desafio nosso, né, enquanto jornalistas? É fazer as perguntas que precisam ser feitas, né? Porque a COP acontece num cenário mundial devastador, pós-pandemia e durante, né, a invasão da Rússia à Ucrânia, com efeitos múltiplos sentido por todos os países. Então, você tem uma desaceleração de crescimento econômico, aumento do preço dos alimentos, que no fim da história termina com aumento da pobreza extrema e da fome, que a gente sente aqui no Brasil. E um dos desafios da cobertura da crise do clima, e eu, enfim, já trabalho nessa cobertura há bastante tempo, é pensar como aproximar discussões que parecem tão distantes do nosso dia a dia, da vida das pessoas, né? Então, vou começar primeiro com as grandes perguntas, né, que eu acho que a gente pode levar em consideração, né? Então, como implementar, de fato, o acordo de Paris para todos os países signatários do acordo, né? Como avaliar as métricas postas até aqui e melhorar-as? Por quê? Porque para a gente não ultrapassar 1,5 grau, né, de aumento de temperatura. Então, a gente já tem um limite. O problema é que a gente não consegue nem trabalhar para chegar nele, né? Como financiar planos de adaptações à crise do clima e como aumentar a oferta? É uma outra discussão que a gente precisa dar conta dela,
né? Como reduzir o mal-estar entre os chamados países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Num cenário de pouquíssimos recursos. Como capacitar países e crescer em rede, né? Então, as respostas envolvem o Brasil e precisam obrigatoriamente falar de ecossistemas de clima e de direitos humanos. Então, o primeiro cenário que eu queria apresentar é o cenário do Brasil, né? O Brasil, não é novidade para ninguém, deixou de ter um papel decisivo na agenda climática mundial, inclusive, né, no cenário mundial, em tantas outras áreas, no governo Bolsonaro. Né? Como me disse a Isabela Teixeira, ele deixou de ter um papel decisivo para ser pária, e assim, às vezes colocado de lado, se você está de lado, não atrapalhe. Então é isso, o Brasil está nesse cenário, né? Por quê? Porque a gente vem de um governo negacionista, que retrocedeu na agenda socioambiental e que dinamitou a política internacional. Então, o que aconteceu do ano passado para cá? O Brasil não apresentou nada de novo na última COP, né? O que a gente fez foi apresentar o que a gente já tinha proposto lá em 2015, que é mitigar 50% das emissões. Diante do cenário de isolamento internacional, né, e isso inclui a agenda do clima, como eu falei para vocês, governadores da região da Amazônia, pela primeira vez na história da COP, decidiram agir e montar um estande próprio, separado do estande do governo brasileiro. Isso é muito sintomático, né? Então, o que o governo brasileiro vai apresentar? As energias verdes, né? Esse é o slogan, enfim, está lá no Twitter do nosso ministro do Meio Ambiente, sendo que o setor de energia hoje responde por menos de 1/5 das emissões do gás de efeito estufa, enquanto queimadas e desmatamento são quase 50%. Né? Já o hub dos governadores vai focar em desenvolvimento sustentável da floresta e combate ao desmatamento e às queimadas. Pauta que não cabe no governo Bolsonaro, segundo os dados que a gente vai conversar aqui rapidinho e que, enfim, o pessoal vai compartilhar com vocês no material que vai ser enviado no começo da semana que vem. Quais que são os dados que podem nos mapear nessa discussão e que eu acho que é importante a gente lembrar, foram implementadas muito numa gestão do governo Bolsonaro, com o ministro Ricardo Salles, à frente do meio ambiente, que foi eleito deputado nas últimas eleições. Então, o Brasil, o desmatamento e as queimadas são os maiores responsáveis pelo aumento de gases de efeito estufa. Em 2021, a Amazônia sofreu o maior desmatamento em 15 anos, a gente veio batendo recordes de desmatamento e chegamos a 2021 com o maior. O governo Bolsonaro cortou mais de 8 milhões de controle em incêndios florestais. Tivemos a paralisação do PPCDAM, que é o principal plano de combate ao desmatamento, sobre a qual existe a DPF 760, que está em andamento. A gente teve a paralisação do Fundo Amazônia, né, e o STF acaba de formar maioria para obrigar o governo Bolsonaro a retomar esse plano em até 60 dias. O INESC tem um estudo sobre o fundo, de como implementar e como retomar, vale aí esse recorte. O governo Bolsonaro endossou projetos de lei contrários ao meio ambiente e à justiça social, como o PL 490, que tira indígenas de suas terras, ou o PL UNEV 1, né, que libera uma série de atividades predatórias dentro de terras indígenas. A gente teve o presidente da FUNAI, né, trabalhando para que isso acontecesse, e ele conseguiu colocar em prática a promessa da foiçada na FUNAI, que passou a ser chamada de Fundação Anti-Indígena, né, esse é o nome que a PIB deu para ela, e foi o governo que mais liberou agrotóxicos na história, lembrando também que a ministra da pasta, a ministra do MAPA, Tereza Cristina, foi eleita senadora. O que significa esse aumento de emissões no Brasil? Significa, no campo, aumento de escalada de violência. Significa ameaça contra populações tradicionais, significa morte, significa invasões em terras indígenas, grilagem, enfim. Eu acho que esse é quando a gente falei lá no começo, o desafio de você juntar essa agenda e levar para o dia a dia das pessoas é isso, é mostrar o impacto no nosso dia a dia e mostrar o impacto para quem está protegendo a floresta. Né? Então, qual que é o cenário dos últimos anos? Né? A gente tem, segundo a Comissão Pastoral da Terra, houve um aumento de 11% no número de conflitos nesses últimos 3 anos, somando mais de 4 mil, segundo a comissão. Um crescimento de 3 vezes no número de invasões em terras indígenas entre 2018 e 2021.
a PIB, COIAB muito à frente, chamar a atenção, né, para esse cenário de invasões dentro de territórios indígenas. E aí, em razão de tudo isso, a ida do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que trouxe para a campanha e para o discurso pós-vitória a defesa do meio ambiente, pode ser o primeiro grande momento do Brasil na agenda climática e no multilateralismo, né? Lembrando que Marina Silva, ex-ministra, também eleita, vai estar na COP, e a Isabela Teixeira, igualmente ex-ministra e uma das articuladoras do Acordo de Paris, porque a história ela tem muitas camadas, e Belo Monte, no Pará, nasceu em governo petista, né? O que a gente tem esperando a gente por lá, né? Então, a gente tem o presidente dos Estados Unidos, né, que publicou um comunicado via Casa Branca, vou ler aqui para vocês, para que ele vai estar lá para avançar na luta global climática e ajudar os mais vulneráveis a criar resiliência diante dos impactos climáticos. Então, o que a gente vai esperar disso, né? Os líderes mundiais precisam entregar resultados concretos para que, na próxima COP, a nova geração de Gretas não veja a COP como um encontro para além do greenwashing, né? Então, eu vou falar rapidamente de 3 cenários que acho que são importantes para a gente costurar aqui e já liberar para as minhas parceiras de mesa continuarem a conversa. Então, o primeiro cenário é um cenário de mitigação de redução das emissões. Então, a gente precisa falar dessa conta que não fecha. Então, a gente tem os compromissos assumidos para que não ultrapassemos o aumento de 1,5 graus e a vida real, que são compromissos não cumpridos, né? Os dados divulgados na última semana de outubro da Convenção do Clima da ONU mostram que o caminho é longo e as ações até o momento insuficientes. Então, a gente tem, acho que os números eles dão conta, né, desse cenário. Então, apenas 12% dos países signatários do Acordo de Paris apresentaram novos planos ou atualizaram seus planos apresentados em Glasgow. Por quê? Porque o mundo precisa reduzir as emissões até o 2030 e o cenário de momento é um crescimento de 10%. Né? Então, assim, a gente tem um componente, né? A invasão na Rússia, ela mudou o cenário da agenda do esforço da energia limpa. Então, países, por exemplo, como os Estados Unidos, tiveram que pedir para as empresas petrolíferas de gás aumentarem a produção na contramão da energia limpa. E o continente europeu, né, estima aí o think tank Amber Climate, olhando para um cenário de investimento de 48 bilhões em infraestrutura para combustíveis fósseis, exatamente na contramão do que a gente precisaria. E o Brasil, enfim, patinando para cumprir as contribuições nacionalmente determinadas no ano anterior. Qual que é o segundo cenário? O segundo cenário é o de perdas de danos. Então, a gente tem esse dia a dia, né, de enchentes catastróficas, como aconteceu no Paquistão, com mais de 1.000 mortes e milhares de desabrigados. A gente tem ondas de calor extremos sendo sentidas em toda a Europa e nos Estados Unidos, e secas que levaram a redução da produção agrícola, como eu contei para vocês, na África, né, e que também vem prejudicando a produção na China. Então, significa que os países, em especial do chamado Grupo em Desenvolvimento, não conseguem mais lidar com esses prejuízos para adaptação. Por isso, a gente precisa criar um mecanismo financeiro específico para perdas e danos. Essa é uma das grandes discussões que a gente vai ter. E o que significa perdas e danos na vida real? Significa milhares de pessoas impactadas pela crise do clima, como as que nunca viram enchentes cheias, como a gente acabou de assistir no Amazonas, ou chuvas extremas e torrenciais em Petrópolis e em Pernambuco. É da vida dessas pessoas que a gente está falando aqui no Brasil e de tantas outras pessoas no mundo, né? Então, a gente está falando de refugiados ambientais, refugiados climáticos. Como é que a gente consegue dar conta deles na agenda da COP? O segundo cenário é o cenário da adaptação. Então, cenários extremos, e a gente vai conviver mais com eles vão ser mais extremos e mais frequentes, esses precisam de adaptações e planos urgentes, e alguém precisa financiar essa conta. Então, como apresentou o último relatório do IPCC. Por isso, o financiamento para a adaptação é um dos próximos capítulos importantes para essa COP. Né? O dinheiro investido em redução, um dos pedidos é que o dinheiro investido em redução de emissões seja equiparável ao da adaptação.
Então, nessa COP, os países precisam avançar no que a gente chama de Objetivo Global de Adaptação, um planejamento que inclui estrutura, mapa de ação, métrica e monitoramento. Então, como é que esse dinheiro vai chegar para os países que mais precisam? Como eles vão ser colocados em prática? E aí eu acho muito interessante a gente olhar para a agenda local, como as comunidades, coletivos e organizações locais vão participar dessa discussão, para que a mudança aconteça de verdade dentro dessas comunidades, né? Então isso fala muito lá com o que eu contei para vocês no começo, que é o que a gente acredita na fala e o que de como as comunidades elas precisam participar dessas grandes discussões, né? Então, todo mundo é impactado pela crise do clima? Sim, mas o impacto é sentido de uma maneira catastrófica em quem tem menos, né? Então, eu lembrei, né, de uma história que narra muito o que a gente está contando e é um cenário brasileiro, né? Então, no Centro-Oeste, quilombolas foram impactados por chuvas torrenciais, as casas, muitas feitas de barro, foram completamente destruídas e ainda hoje, mais de um ano depois de uma chuva extrema, eles têm que sozinhos dar conta de reconstruir as próprias casas, com pouquíssimos recursos. Então, é disso que a gente está falando, né? É de quem mais precisa e como essas pessoas vão participar, né, dessa discussão. E, por fim, o último cenário é o do financiamento climático, né, de novo chamado do Grupo dos Países Desenvolvidos, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de ano em 2009, desculpa, mas em 2020 bateram um pouco mais de 75% desse valor. Então, esse ano, a meta é chegar na meta da discussão, né? Então, assim, como é que a gente amplia esses recursos? Quem vai dar conta disso, né? Como é que os bancos podem fazer parte dessa discussão, né? Para que os financiamentos estejam alinhados às metas climáticas. Então, esse é um pouco dessa jornada, de como a gente vai falar, né? De crise do clima e da vida das pessoas. Então, já queria chamar, né? Sem perder mais tempo aqui na nossa conversa, para a nossa primeira palestrante da manhã, que é a Maureen Santos, que vai falar, né, da COP. Ela é coordenadora do Grupo Nacional da Assessoria da FASE e professora de Relações Internacionais da PUC-Rio. Obrigada, gente. Vamos lá. Obrigada, Thaís. Eu tinha preparado uns pontos iniciais aqui, mas eu acho que como a Thaís acabou abordando alguns dos pontos, então eu vou falar um pouco menos, né, da questão da COP africana, que ela já trouxe aí bastantes elementos, de por que é importante, né, a gente estar retornando para esse continente que é emblemático do ponto de vista não só do impacto da mudança climática e da desigualdade, né, porque todo esse eixo de debate da crise ecológica que a gente vive e do qual as mudanças climáticas são uma dessas crises, né, elas têm um efeito muito forte por um debate inicial de desigualdade, né? A gente está falando de relações de poder extremamente assimétricas, de situações da origem, né, dessa desigualdade por parte de uma política colonial e neocolonial que continua trazendo para esse continente, né, uma extrema pobreza, doenças e uma série de outras ausências de política pública, em vez de uma solidariedade e uma cooperação que trouxesse uma reconstrução para para respeitar outros tipos de formas de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, então, é bem importante, né, essa COP, no sentido de trazer não só essa agenda da implementação, mas uma agenda de direitos humanos. Como é que a gente traz esse debate da justiça climática e direitos humanos para o centro da questão das mudanças climáticas, que não são o centro da questão. E aí a Camila e a Tatiana vão falar mais sobre isso, mas a gente que acompanha já há muito tempo a COP, né, eu acompanho desde 2008, em Poznan, a gente vê que, essencialmente, o debate de clima, da forma que o regime é construído, ele é um debate econômico, para além de um debate ambiental, social, né? Dentro do paradigma do desenvolvimento sustentável, apesar de ter esse conceito, né, que traz esses três eixos, economia, social e ambiental,
como se fossem para ser tratados como uma base e não como uma pirâmide, efetivamente os regimes que funcionam mais são regimes que têm uma possibilidade da economia ser o ponto mais forte para caminhar esses regimes. Então, quando a gente olha por que até hoje a gente não tem um objetivo global de adaptação e tem um objetivo global de mitigação, é porque mitigação que puxa os mercados e a economia para dentro da agenda do clima. E adaptação é onde você vai gastar mais recursos financeiros, porque você precisa de política pública para pensar não só a adaptação em si, mas a prevenção, né? A gente vê isso nas cidades, quando a Thaís fala que tem que trazer esse debate para a sociedade, para as pessoas, né, poderem compreender melhor como é que isso afeta o dia a dia. Eu sou do Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem chuvas torrenciais todo ano, né? Agora está mais avacalhado ao mesmo tempo, então não tem mais aquelas, né, não tem mais aquelas águas de março, isso está bem. Geralmente as águas estão vindo em janeiro, logo depois do Ano Novo, tem acontecido várias catástrofes em várias regiões. Em volta de abril também tem acontecido isso. Isso acontece todos os anos, o que a gente percebe que tem um aumento de intensidade, de regularidade, e também não são na mesma época, né? Então, isso tem uma relação com a mudança do clima. Só que se já acontece todo ano, por que você não tem uma política pública séria para enfrentamento dessas catástrofes, né? Então, por quê? Porque você vai gastar dinheiro com essas ações e isso não dá tanta visibilidade do ponto de vista dos governos. Então, esse é o mesmo debate se a gente for projetar ele globalmente. E aí, a adaptação, ela, apesar de desde 2005 você já ter um plano de trabalho, ela sempre ficou de lado, porque, na verdade, primeiro que, aí a Camila, imagino que vai falar disso também, como a convenção ela é cunhada um objetivo relacionado às emissões de gases de efeito estufa, então uma métrica ligada à questão do carbono, da equivalência do carbono, então, todos os processos técnicos, científicos, eles acabam sempre levando para esse debate de métrica também. E a adaptação é um debate mais profundo. Como é que você vai pensar, né? E mitigação também, né? Mas como você vai pensar uma adaptação através só de uma métrica, sendo que você passa por questões como qualidade de vida, né? E outros elementos que vão ter um conjunto de relações, não é só a renda que vai combater a desigualdade, mas a gente tratar a questão do racismo, a gente tratar a questão do patriarcado, a questão de vários outros elementos, né? Que vão estar tratando e relacionando com essas questões. Então, por isso que é tão difícil pensar uma meta global de adaptação, e por isso que ela não entrou no Acordo de Paris, apesar de ela estar no artigo 2, né, que fala dos objetivos globais daquele acordo. E aí tem essa expectativa de que esse ano eles consigam finalmente tirar um objetivo global. São pouquíssimos países que têm as suas contribuições nacionalmente determinadas em adaptação. A China, eles têm se dedicado bastante a isso, mas quando a gente olha, inclusive o Brasil, o Plano Nacional de Adaptação é muito frágil. Na verdade, não existe um plano, né? Existe um corte-cola de várias políticas que foram incluídas ali, e está para ser lançado ano que vem um novo plano, a gente espera aí agora com participação social. E aí, trazendo, né, um outro tema importante para essa COP, além da meta global de adaptação, é a discussão sobre perdas e danos, né? Como a Thaís também já falou, essa discussão do estabelecimento desse mecanismo financeiro. Isso corrobora por o ponto inicial que eu já falei, porque perdas e danos, na verdade, tem a ver com emergência climática, né? Se a gente for olhar para que serve perdas e danos, deveria ser tratado como uma emergência climática. Mas por que chama perdas e danos? Que linguagem é essa? Perdas e danos. Perdas e danos é uma linguagem de seguro, de banco, né? De sistema financeiro. Não é, se a gente fosse tratar desde uma visão de justiça climática, uma visão de direitos humanos, a gente já está trazendo um debate de emergência, a gente está trazendo um debate mesmo de justiça. E, na verdade, chama perdas e danos porque toda a primeira parte desse mecanismo ele foi montado em cima de avaliações de risco, de seguros, de resseguros. E só agora, imagina, foi aprovado em Varsóvia, né? Qual foi essa COP? 19, e tanto tempo depois que está discutindo financiamento para perdas e danos. Sendo que esse deveria já ser o objetivo inicial, se você pensa que existe uma responsabilidade histórica, que é um dos conceitos principais que guiam a convenção assinada em 1992. Essa responsabilidade histórica
né, que é o conceito do CBDRC, ele diz que todo mundo é responsável, mas tem países mais responsáveis que outros do ponto de vista histórico. Claro que atualmente, se você for ver as emissões, você vai ter países emergentes que estão ali na lista dos principais. Mas, historicamente, quem provocou o problema, você tem um carimbo dos países que foram industrializados primeiro. E essa responsabilidade histórica, ela nunca foi concretizada do ponto de vista de financiamento, né? Que aí eu já chego para o terceiro gargalo da negociação, que imagino que a Tatiana também vai tratar disso, que é a questão do financiamento. Agora, novamente, está sendo discutida uma meta global. Você já tinha uma meta global de 100 bilhões de dólares anuais a partir de 2020. Isso foi aprovado desde Copenhague, na COP15. Já se fala desses 100 bilhões desde Copenhague. Entrou no Acordo de Paris, na verdade, na decisão da COP, eles não aceitaram, né, os países do norte que entrassem no texto do Acordo de Paris, e agora estamos discutindo novos valores. Inicialmente, tinha um debate de incluir isso para dentro do Fundo Verde, que é o fundo da convenção, exatamente porque você tem um regime multilateral que, por mais que tenha assimetrias, é onde participa todos os países membros. Então, você tem uma governabilidade multilateral do recurso financeiro é muito mais coerente e transparente do que você criar novos processos por fora ou deixar que cada país diga voluntariamente quanto que ele está doando para esse processo. E aí cada um que vai dizer como vai fazer, quanto vai fazer, né? Que é a NDC, que é uma meta voluntária. Então, esse debate do financiamento, ele, na verdade, o que a gente percebe é que, em vez de ele estar indo para frente, pensando metas obrigatórias, processos que os países garantir que esse fluxo financeiro ele vá para países que realmente necessitam, o que a gente percebe é que tem ficado cada vez mais flexível para poder atender a um consenso, uma necessidade de consenso global. E ano passado foi bem vergonhoso e denunciado, né, que vários países da OCDE calcularam a sua doação para esse bloco de 100 bilhões de dólares anuais, e incluíram, inclusive, despesas de combate ao Covid, a pandemia do Covid-19. Então, a gente percebe que realmente é bem bagunçado, né, o negócio, porque o carimbo de financiamento climático ele está servindo para qualquer coisa, seja desde questões de energia, não necessariamente energias renováveis, né, como, por exemplo, agora nuclear e o gás natural, mas também para outros tipos de setor que estão sendo justificados como combate à mudança climática. E aí a gente tem assim, né, alguns elementos importantes também. Aí eu peço para a Thaís me avisar do tempo, tá, Thaís? Por favor, que eu esqueci de olhar. Em relação ao que saiu do Pacto Climático de Glasgow, quanto tempo? Pode falar. Eu ia falar mais 2 minutinhos. Tá bom. Que reconheceu esse aquecimento, né, de 1,5 grau, exigindo essa redução de 45% das emissões até 2030, a partir dos níveis de 2010, e a gente teve também várias declarações e compromissos assinados no High Level ano passado, em relação a metano, em relação a florestas, em relação a povos indígenas, enfim. E que, na verdade, vários desses a gente não tem nem noção assim, do que aconteceu, qual foi o resultado, foi implementado, não foi implementado, né? E sempre por fora do multilateralismo, que é um outro perigo, né? Porque esses acordos que vão sendo assinados por fora, eles acabam esvaziando o regime de mudança climática, que, novamente, é o que eu estou falando, é onde você tem uma maioria de países e é ali que você pode estabelecer regras menos assimétricas e mais efetivas né, de que os países todos possam participar e ser pressionados para tal. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer. Agora também, novamente, você tem alguns anúncios e os países a ser tirados, né, nessa próxima semana. E, por um ponto de vista brasileiro, a gente traz aí essa novidade, né? Todo mundo está bem contente em relação a você ter uma possibilidade de ser novamente um país que tem um papel importante nessas negociações e uma contribuição, especialmente na questão do combate ao desmatamento, e não é só desmatamento legal, é desmatamento, né? E como esses setores, e aí é muito importante a gente dizer, a Camila vai falar da agricultura, porque a agricultura ela está ligada ao uso da terra. Então, o que a gente tem no Brasil de desmatamento é porque você tem tanto a pecuária,
quanto a agricultura de grãos, né, e os monocultivos, e também mineração e o garimpo. Então, é muito importante a gente correlacionar esse impacto desses setores, porque senão fica parecendo que o uso da terra é uma coisa e a emissão da agricultura é outra, né? E a gente tem aí essa contribuição importantíssima do agronegócio para para tudo que vem acontecendo em relação a esse desmonte aí da legislação socioambiental. Então, eu trouxe mais em geral os pontos, assim, mais para problematizar aqui para a gente também e pensar essas conexões, né? Porque às vezes a gente traz só o argumento oficial, mas que é importante a gente traçar com essas questões, tanto da geopolítica quanto da economia, seja ela nacional, internacional, para colocar onde que esse regime se encontra, por que ele tem tanta importância, né, para o debate não só da crise ecológica efetivamente que a gente vem vivendo, mas a atenção que os meios, né, e o sistema financeiro também dá para esse tema, e não para outros, por exemplo, os oceanos, né, a biodiversidade, vários outros regimes tão importantes que também a gente precisa correlacionar com a questão climática. Obrigada. Muito obrigada, muito bom ouvir você. Eu já entrevistei você tem muitos anos, é sempre uma delícia de escutar. Vou chamar agora a nossa próxima convidada, Camila Moreno, pesquisadora e membro do Grupo Carta de Belém. Bem, bom dia a todos. É muito legal ver bastante gente já aqui cedo, né? A gente se preparando para a COP. Então, como as minhas antecessoras aqui já falaram, eu acho que o objetivo dessa oficina, que nem a gente fez no ano passado, é um pouco assim compartilhar, aproveitar esse momento para compartilhar essa forma de perceber, de compreender o que está em jogo na COP, que o Carta de Belém, como um coletivo, como uma articulação da sociedade civil, constrói, né, vem construindo desde a sua criação em 2009. Eu também, como a Mauri, acompanho pessoalmente as negociações, né, presencialmente, né, desde 2008. Então, eu acho que a riqueza desse debate aqui também é a gente poder mostrar, assim, qual é o óculos que a gente põe para olhar o que está acontecendo na COP, né? Porque, tecnicamente, assim, os detalhes, vocês vão receber esse material semana que vem, vai estar disponível, que está muito bom, muito específico, então, aproveitar esses 10 minutinhos para fazer umas provocações. Primeiro, assim, contexto, né? Essa não é, obviamente, uma COP qualquer, né? Parece bobagem falar isso, mas a gente teve COPs muito chaves, por exemplo, 2009, quando havia uma grande expectativa lá em Copenhague, e daí aquela cataclisma, não fechou o acordo, etc. Parece, assim, uma era geológica atrás. Depois a gente tem todo o processo que vai levar à concretização do Acordo de Paris, em 2015, e daí a gente tem uns anos, assim, meio limbo, onde as regras do acordo estavam sendo elaboradas e, finalmente, né, com o hiato de um ano, elas ficaram placas tectônicas que se moveram desde fevereiro, todo o conflito de guerra, a reformulação de toda a política energética, um novo realinhamento também de blocos de países, né, e o papel-chave que o Brasil poderá ter, né, nessa nova momento BRICS, assim. Mas, sobretudo, que essa é uma COP fora da Europa, né, fora dos países centrais, e uma COP já marcada pela implementação, necessidade de implementar, mover o regime adiante. Afinal, no ano que vem, 2023, né, é o primeiro ano do chamado Global Stock Take, né, quando os países vão tomar estoque, tomar conta dos unidadezinhas de emissão, né, de emissões, o que a gente está realmente fazendo para conter o aumento de temperatura. E por acontecer na África e fora da Europa, a gente sempre tem que ler também o que está sendo colocado em barganha, né? A África é um continente imenso, não é a África, é justamente no Egito, num contexto também, como foi muito bem lembrado aqui pela Thaís, né, que enfrenta a seca, etc. Então, a agricultura, e essa é uma aposta, né? Eu, pelo menos, sou uma grande defensora dentro do Carta, que essa vai ser uma COP da agricultura. Por quê? Porque a gente viu ao longo de todos esses anos como se constrói o momento político, né, como se constrói o lobby, o apoio, para ir insertando dentro desse grande guarda-chuva que é a transição climática, todas as outras agendas, né? É uma coisa impressionante, entra transporte, entra infraestruturas, bom,
financiamento ao desenvolvimento. Em 2014, na COP de Lima, entrou a saúde, né, health. Na época, até o Schwarzenegger, governador da Califórnia, era o grande lobista disso tudo. E essas coisas todas vão, assim, como grandes afluentes, elas vão se juntando nesse grande rio, né? Esse rio agora já tem a sua espinha dorsal. A espinha dorsal é o artigo 6, né? Como eu vou mobilizar essa nova economia global que vai circular unidades de carbono, né? Uma nova unidade de valor com a sua própria métrica. E é importante trazer setores inteiros para dentro dessas novas lógicas econômicas. E, embora a gente tenha se acostumado a ver as imagens da mudança climática como aquela, ou urso polar, ou floresta sendo derrubada, ou chaminés com fumaça, cada vez mais, né, e essa é a ênfase, há agora uma grande tentativa de transformar, né, o que seria agora o maior vilão sistêmico, não mais os fossil fuels, os combustíveis fósseis, mas a agricultura como a grande alavanca para fazer essa transformação. E como que isso entra no debate, né, que a gente vai assistir? Primeiro, dentro de um processo, dentro da negociação, né, assim, regulamentar, institucionalizado, que é a proposta por países membros de discutir o papel da agricultura, né, isso foi apresentado na COP23, então se criou o Coronívia, né, um plano de trabalho para discutir como que vai ver a agricultura. O Brasil, por exemplo, sempre dizia, não, a agricultura é adaptação, não é um tema de mitigação, não dá para a gente contabilizar as emissões da agricultura. Mas esse programa teve vários workshops oficiais dentro das negociações e ele foi finalizado agora em junho, na intersessional, e está indo, o resultado está indo para aprovação na plenária da COP. Houveram várias mudanças, várias disputas na última hora, se entrava o termo agroecologia, se não entrava, uma série de meandros técnicos que não dá tempo da gente entrar aqui, mas o importante é olhar isso de novo, né, dentro do contexto. No caso do contexto, e o que interessa para nós do Brasil, né, é um momento, é uma COP, onde o Lula vai, como já foi falado aqui, como presidente eleito que vai, convidado pela presidência da COP, mas que vai falar nesse stand aí do hub dos governadores da Amazônia, e onde o mundo estaria com saudades do Brasil, e o Brasil tem que voltar à mesa com uma outra cara, né? Então, o grande vilão dentro dos nossos grandes vetores de desmatamento é o agronegócio brasileiro, a gente não precisa aqui descrever por quê, mas também a grande possibilidade de fazer uma repaginação da imagem, né? Essa repaginação da imagem do agro, essa possibilidade do agro brasileiro se vestir de verde, acessar os novos mercados que estão sendo barrados ou estão sendo triados em função da intensidade de carbono das suas commodities, da sua proteína animal, né? Como o próprio Lula falou no seu discurso no hotel, logo depois do resultado, ele vai depender desses financiamentos climáticos. Então, a gente tem não só a necessidade de transformar a Coronívia, de levar a outro patamar a alimentação, mas olhar a COP como um evento total, né? Como todo o multilateralismo, e esse multilateralismo reformado, se apresenta para o mundo. Então, o espaço da COP ele vai ter uma novidade esse ano, que é um pavilhão específico para a agricultura, e o primeiro Food Day, né? A gente teve durante anos o Forest Day, né, fatídico, que foi empurrando o REDD, o mecanismo de redução de emissões por desmatamento e degradação, adiante nas negociações. Então, a gente tem que olhar assim o espaço, tem que entender que o resultado do Coronívia, tendo as palavras corretas, tendo a linguagem correta ou não, ele entra num combo onde logo antes da COP de Glasgow, por exemplo, nós tivemos a cúpula dos sistemas alimentares, né, da ONU, da FAO, um evento também já desse capitalismo multi-stakeholders, assim, onde a gente tenha atores estatais e atores não empresariais. A gente teve hoje, por exemplo, se não me engano, o lançamento, ou foi quinta-feira passada, desculpa que eu estou meio confuso, né? Mas o lançamento de um grande relatório na Inglaterra,
inclusive criticado pela organização GRAIN, né, de vários atores do complexo do sistema alimentar, incluindo a Bayer, a Mars, a McCain, o McDonald's, a Pepsi-Cola, assumindo para si a narrativa de que a cadeia dos alimentos, da food supply chain, a cadeia de suprimento de alimentos, eles não falam mais agricultura, eles entram com a palavra food, que tem mais apelo, 1/3 das emissões globais, né? Então, que se a produção de alimentação... Quantos minutos eu tenho? Já 2 minutinhos. 2 minutinhos. Então, se a produção de alimentos contribui com 1/3, imagina 1/3 das emissões, então é ela que pode desfazer. E isso vem, se a gente olha também, dentro de todo uma narrativa cada vez mais forte, né, de casar as agendas agora de implementação com a agenda de tecnologia. Eu estou usando de clean tech, ou tecnologia limpa, tecnologia climática, tecnologia de baixo carbono. Porque essa também é o novo empacotamento, né? Vai dar uma reciclada nos temas aqui. Então, eles aparecem assim, não, nós temos tecnologia, e daí vem, não só, e não é à toa que a Bayer, né, que comprou a Monsanto, é a primeira que assina esse relatório, toda a geração de biotecnologia para as sementes resistentes à seca, resistentes à chuva demais, climate ready crops, né? Transgênicos já desenhados para o clima, como também tudo que é chamado da transição da proteína, né? Também um tema que quem escreveu o discurso do Lula, de novo, no reconhecimento da vitória no hotel, e reforçou isso, né? O Brasil como um player da proteína animal, e fazer essa distinção, porque a gente tem a cadeia, o complexo da soja, né, entrando na disputa e se realinhando para produzir as dietas plant-based, porque isso vai ter todo um acesso diferenciado em mercados, tem toda uma nova geração aí extremamente preocupada com o veganismo, corretamente, né, com bem-estar animal, com resistência dos antibióticos, etc. A gente conhece a agenda, mas também tem as velhas e boas conhecidas corporações do agronegócio que estão também disputando um redesenho aí das indústrias e do sistema alimentar, que está sendo muito rápido depois de todas as disrupções do Covid. Então, só para terminar, depois a gente pode explorar mais nas perguntas, eu espero pelo menos ter chamado a atenção do pessoal que está acompanhando, de que esses são temas assim que não parecem usualmente centrais, as coisas que a gente olha nas COPs, mas é o que está assim, agora vai ser vendido como novidade e vai ter um grande apelo, porque a gente tem uma inflação absurda, né, no preço dos alimentos, tem uma situação de fome global, no Brasil, então, nem se fala, então, a forma também dos atores que a gente conhece instrumentalizarem esse tema, essa preocupação legítima e correta, e empurrar isso, né, para dentro da agenda do mercado de carbono dos solos, e como justificativa para financiar a transformação para práticas mais sustentáveis da agricultura, me parece, com isso eu concluo, muito capcioso, né, e uma necessidade da gente olhar muito atentamente e desconstruir o que são as falsas soluções, né? Obrigada, Camila. Acho super interessante. Acho que a gente olhar para a COP da agricultura, acho super importante isso, e falar da produção de alimentos, né, de quem produz alimentos e dos outros players, e essa relação, né, com o desmatamento, com as queimadas. E agora eu vou chamar a Tatiana, que está aqui com a gente, Tatiana Oliveira, pesquisadora do ISNESC, assessora de política. Ela vai falar para a gente do avanço dos mercados de carbono sobre os territórios, que é um assunto super importante, polêmico e pouquíssimo coberto aqui no Brasil. Obrigada, pessoal. Bom dia a todas e todos. Vou começar assim logo de cara, porque o tempo está curto, porque, enfim, para a gente não ficar sem, pelo menos, acho que meia horinha de debate, passando 10 minutos do tempo, digamos assim. Então, eu queria reforçar, né, o que a Maureen e a Camila já trouxeram sobre a importância da gente fazer essa conversa hoje, né? E para falar sobre essa visão muito específica que o Grupo Carta de Belém traz para esse debate climático e internacional, sobre como que a gente enxerga esse debate
fazendo essas conexões entre o que acontece no debate internacional e o que acontece no debate público, né, de política nacional. Essa relação que tanto a Maureen quanto a Camila fizeram é muito importante para a gente entender a importância dessas conferências internacionais, como essa que a gente vai participar agora, para o cotidiano da nossa vida, né? A gente está falando de uma instância de discussão que elabora uma série de recomendações de políticas públicas que devem ser incorporadas pelos países, que devem ser internalizadas pelos estados e transformadas em política pública, né? Então, embora esse debate ele pareça um debate muito abstrato e sem sentido para ser feito, né, internamente e, sobretudo, junto aos territórios, né, aos territórios mais afetados, está falando de povos indígenas, né, comunidades quilombolas, ribeirinhas, etc., é fundamental que a gente consiga se apropriar dessas discussões, né, e possa incidir sobre elas, tanto internacional quanto nacionalmente. Acho que essa é assim, uma das mensagens mais importantes que a gente precisa sempre repetir nesses espaços. A outra coisa, já entrando no meu tema aqui, a Camila chamou a atenção para isso, a Maureen também, é que quando a gente fala de mercado de carbono, a gente está falando de uma nova, digamos assim, de uma nova unidade de troca, de uma nova métrica para a economia global, como a Camila fala, que, de fato, está estruturando uma nova arquitetura financeira global que atravessa e perpassa toda a agenda climática que a Thaís e a Maureen trouxeram para a gente nas falas iniciais do nosso encontro, né? Tem uma autora romena chamada Daniela Gabor que reforça muito esse aspecto, né? Que reforça muito essa ideia de que o carbono se tornou a nova métrica do que ela está chamando do consenso de Wall Street, que, por sua vez, se baseia numa teoria do choque do carbono. Então, o consenso de Wall Street, né, para fazer essa comparação com o consenso de Washington, que na década de 90 foi responsável por estruturar ou por reestruturar, fazer os ajustes econômicos, né, nas economias, no plano nacional, para adaptar aos países a abertura comercial que era advogada naquele momento. E consenso de Wall Street para pensar a nova fase financeirizada, né, do neoliberalismo, do capitalismo global, em que, como a Daniela Gabor diz, o carbono é esse elemento, né, de legitimação, né, dos movimentos econômico-financeiros e do estabelecimento dos preços, o carbono, inclusive, como, né, uma nova ideologia dos preços, né, o carbono substituindo a crença de que o preço, né, vai orientar as mudanças, os comportamentos, né, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Então, toda essa ideia de que os mercados eles são fundamentais para conduzir as condutas, tanto do ponto de vista do consumo, quanto do ponto de vista da produção, canalizando o investimento, né, para determinados setores considerados mais benéficos do que outros, ou mais verdes do que outros. Quem está fazendo esse meio de campo e reorganizando a maneira como a economia e o consumo individual, né, funciona hoje, na visão dessa economista, esse discurso, essa narrativa que vem sendo produzida sobre o carbono já há pelo menos 2 décadas.
Então, quando a gente fala de mercados de carbono, é importante ter isso em mente, que os mercados de carbono, eles estão num movimento de reestruturação da economia global, num momento em que a gente está no olho do furacão, de uma das maiores crises do capitalismo no último século. Alguns dizem desde a década de 30, lá quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, e em seguida a crise de 2007 e 2008. Então, o que a gente está vivendo agora seria a resposta, né, a essa crise de 2007 e de 2008, e o carbono está no centro do que foi vislumbrado como uma solução para essa crise profunda do capitalismo. Então, isso é uma coisa para entender quando a gente está falando dos mercados de carbono. Como surgiram os mercados de carbono mais concretamente, né? Os mercados de carbono, eles são estruturados economicamente, financeiramente, como cotas ou licenças de poluição. Então, quando a gente está falando, vou repetir, quando a gente está falando de mercados de carbono, para permitir a emissão de gases de efeito estufa. Então, assim, num primeiro momento, é isso, é um mecanismo que permite, concede uma licença, né, uma cota de poluição para quem tem condições de pagar por esse crédito, por essa licença. Esse dispositivo, esse mecanismo não é novo, ele vem sendo debatido, né, desde a década de 60, né, com grande participação das grandes corporações americanas, que nunca esconderam que essa solução das cotas ou licenças de poluição vinham no sentido de evitar a taxação sobre a poluição emitida por essas empresas, né? Ou, né, uma legislação ambiental mais restritiva e que pudesse afetar a expectativa de lucro dessas empresas. Então, os mercados de carbono, ou, como eu disse, as licenças de poluição, essas cotas de poluição, elas surgem, né, com esse objetivo. Por um lado, evitar a taxação, ou seja, a incidência de impostos sobre a atividade das grandes corporações globais, ou evitar, né, que legislações ambientais mais restritivas pudessem afetar a expectativa de lucro dessas empresas. De que empresas eu estou falando? Vou citar algumas. Algumas das pioneiras, a DuPont, a Dow, a British Petroleum. A gente está falando de grandes empresas de combustíveis fósseis, como a Exxon, como a Total. A gente está falando da Suzano Papeleira, a gente está falando de bancos como a HSBC, a gente está falando do Walmart, a gente está falando do Rabobank da Alemanha, né, que está negociando créditos de carbono em mercados futuros. A gente está falando da IKEA, que é aquela loja tipo Tok Stock da gringa. A gente está falando da Jaguar Land Rover, né? Essa empresa de, enfim, automóveis, vamos dizer assim. Nenhuma delas é estritamente aquilo, né? O produto de face, digamos assim, mas só para mencionar. A gente está falando da Apple, a gente está falando da L'Oréal, da Unilever, né? De uma seguradora suíça que chama Swiss Re, não sei como pronunciar. A gente está falando da Forico, que é uma australiana, uma empresa do mercado financeiro australiano, que faz o papel de atravessadora do carbono, né? Ela tanto põe em contato quem produz o crédito com quem quer comprar o crédito, quanto estrutura os modelos de negócio e a estrutura de monitoramento das emissões das empresas. Então, a gente está falando de grandes empresas, de grandes corporações globais
investindo nesse mecanismo, entre aspas, de redução de emissões, né, de gases de efeito estufa, que contribuem voluntariamente para a redução das emissões das empresas. Isso falando, né, do papel das empresas, né, nos mercados de carbono. Se a gente pensa também, né, por dentro da convenção, a maneira como os governos se organizam para vender também, para trocar, no caso dos governos, né, seria a palavra mais apropriada. Os seus resultados de mitigação, né? O Acordo de Paris, ele está dividido em 3 itens principais, quando a gente pensa no mercado de carbono, né? Eu vou mencionar aqui rapidamente, a gente tem o item 6.2, em que a gente fala de abordagens cooperativas, em que justamente, como eu vinha dizendo, os governos trocam resultados de mitigação, né? Então, se eu prometo... Já acabou? Então, se 2 minutinhos. Tá bom, vou encerrar então com isso. Então, assim, se eu prometo, né, reduzir emissões até 2030 ou 2050, vamos dizer, em 40%, e eu consigo, nesse período, atingir 60%, eu fico com 20% de resultado de emissão passível de ser trocado com outros países, né? Isso é uma coisa que está no eixo do artigo 6.2, que regula os mercados de carbono. Aí a gente tem o 6.4, que se relaciona mais às empresas, como eu falei. O 6.4, ele herda, né, toda a discussão dos mecanismos de desenvolvimento limpo que vinham desde o protocolo de Kyoto. Ele também é chamado de reduções certificadas de emissões, e eles incidem, portanto, em projetos privados de remoção de carbono da atmosfera. E tem uma série de tecnicalidades aí que a gente não vai conseguir também entrar agora. E, por fim, a gente tem o 6.8, que seriam os mecanismos de não mercado, né? Então, para a COP27, a gente pode dizer o seguinte: essa COP da implementação, a gente pode dizer o seguinte, que para cada um desses itens, resta uma agenda enorme de acertos e definição de procedimentos, protocolos, infraestrutura de registro e acompanhamento, que leve em consideração os perigos e as críticas que esses mecanismos têm sofrido, como, por exemplo, a possibilidade de maquiagem verde, né, ou de greenwashing, a partir de uma dupla contagem, né, no momento dessa compra e dessa venda, quando, por exemplo, um país ou uma empresa, né, que está vendendo crédito absorve na sua contabilidade de redução de emissões aquele crédito que ela supostamente vendeu, né? Então, isso seria uma dupla contagem, né? Eu estou vendendo crédito, não deveria registrar esse crédito como redução, né, de emissão de gases de efeito estufa, mas eu estou registrando mesmo assim, né? Então, como essa dupla contagem pode ser evitada? A gente, então, toda essa infraestrutura, né, de monitoramento, reporte, verificação, infraestrutura de registro, toda essa infraestrutura está ainda para ser definida, no âmbito do Acordo de Paris, né? Em segundo lugar, uma coisa que também já foi mencionada é como os países menos desenvolvidos e os estados insulares também vão se adaptar para cumprir essas tarefas, né, de monitoramento, reporte e verificação. Que tipo de ajuda, né? Aí envolve uma discussão de meios de implementação, que tipo de ajuda esses países vão receber
para conseguirem dar conta desse trabalho que é muito técnico e gigantesco. Enfim, tem uma série de questões ainda para serem definidas, né? Isso significa que, embora essa seja uma COP da implementação, a implementação, de fato, ainda está muito longe no horizonte, né? A implementação desses mecanismos de carbono. E o mais importante é que esses mecanismos, né, do mercado de carbono são altamente controversos. Não têm eficácia comprovada. Os mercados europeus, por exemplo, de carbono, né, que são sempre mencionados como o grande modelo, o grande exemplo, né, desse tipo de negócio, né, eles nunca conseguiram, por exemplo, comprovar adicionalidade em relação à não existência desses mercados. Não há segurança jurídica, porque as regras não estão definidas. A gente não pode dizer que existe uma situação, uma relação de segurança jurídica, nem para a troca entre os países, nem para a troca entre a iniciativa privada. E do ponto de vista dos territórios, essa avalanche de empresas desconhecidas, de startups que estão chegando nos territórios para implementar projetos de mercados de carbono que a gente não sabe de onde vem para onde vai, implicam também uma insegurança muito grande. Porque a gente não sabe quais os critérios que vão ser utilizados, por exemplo, numa situação de quebra de mercados. A gente não sabe quais são as regras, né, que elas vão impor para os povos, para as populações, para os territórios, no sentido de fazerem essa preservação, por exemplo, da floresta. A gente recebe muita denúncia sobre uma influência direta nos modos de vida das populações, por exemplo, restringindo, né, a cultura local. Então, esses mercados, eles, hoje, a gente pode dizer que eles estão servindo muito mais para alimentar um circuito financeiro, né, um circuito de financiarização, de produção, de lucro para as empresas que se servem desse mercado, do que, né, para gerar uma contribuição real e efetiva para a mitigação climática, né, os esforços climáticos de redução dos gases de efeito estufa, ou, né, para os povos e territórios que estão sendo convocados, que estão sendo chamados também a implementarem projetos de mercados de carbono. Então, isso é uma coisa assim, muito importante que a gente precisa pensar quando a gente está falando de mercados de carbono. A rigor, é um mercado praticamente inexistente, mas que cumpre um papel fundamental, que é, como eu comecei a minha fala, é assim eu termino também, de possibilitar, né, essa reengenharia do funcionamento da economia global, canalizando o fluxo financeiro, os recursos para o investimento em determinadas políticas e não em outras, para canalizar recursos financeiros para esse tipo de mitigação e não para os temas, por exemplo, de adaptação ou de perdas e danos. Então, acho que é um pouco isso. É pouquíssimo tempo para a gente falar muita coisa sobre um instrumento controverso e polêmico e muito difícil de entender, porque a gente precisaria justamente entrar aí nas tecnicalidades e a gente acho que precisa de uma formação só para falar sobre isso. Então, vou parar por aqui para a gente ter um tempinho aí de debate e fico disponível para as perguntas. Obrigada, Tatiana. Então, gente, aberta a temporada de perguntas. Tem alguém que já tem alguma engatilhada por aí?
A Suelen da Luz, acho que mandou uma pergunta aqui pelo nosso chat. Ela está falando que na última COP o agronegócio apareceu como uma das novidades na lista de apresentação das nada novas do país, e a Confederação Nacional da Agricultura teve protagonismo. Enfim, nessa conjuntura de fim de governo Bolsonaro, convite para a participação do Lula, na opinião de vocês, quais serão as pautas mais defendidas pelas associações nacionais do agronegócio? Muda a agenda, né, além da cadeia da proteína da carne. Eu acho que a gente podia começar pela Camila, que veio falando, né, da agenda da agricultura, para a gente dar essa resposta aí para a Sueli. Bom, eu diria primeiro assim, não existe o agronegócio, né? Eu acho que a gente tem bastante consciência de que é um setor, ao mesmo tempo que gigantesco no Brasil, ele é bastante heterogêneo, né? E a gente vê, isso fica bem claro nos alinhamentos, né, com os dois candidatos, né? Quais setores veem oportunidades de negócio e de inserção nessa reorganização econômica global, se alinhando de uma forma que me parece mais o candidato eleito é capaz de organizar, né, essa reinserção do Brasil no mundo, agora entrando no enverdecimento das cadeias de suprimento, etc., do que um agronegócio arcaico, tosco, ligado a milícias, etc., etc. Mas a gente sabe também, acho que essa é uma visão muito do Carta de Belém, que as contradições, elas servem justamente para avançar dialeticamente a história. Então, um ponto que a gente vem chamando a atenção é que todo esse processo que a gente vem criticando desde lá de 2009 e 2010, da economia verde, do enverdecimento do agronegócio, dos selos verdes, das certificações, do net neutral, né, de fazer um líquido zero dentro das cadeias do Brasil para depois exportar isso com compensações internas, né, que nem passam pelo mercado, vamos dizer, de carbono externo, né, mas por submissão de territórios no entorno a lógicas de compensação aqui mesmo, o que era antes criticado por nós, agora, nesse também contexto assim, brutal, né, que nós chegamos depois de 4 anos desse governo, vai parecer como a grande virada de página, o novo capítulo, né, vai ter muito incenso internacional, incenso e confete internacional para isso, mas, acima de tudo, muito realpolitik, muito pragmaticamente, dinheiro, né, para isso, orçamento para isso. A gente viu que desde o golpe, né, desde o processo de impeachment, golpe, e de tudo que aconteceu desde lá, uma das questões chaves foi tirar o monopólio, praticamente o monopólio estatal no financiamento do agronegócio brasileiro, que foi aberto a fundos de investimentos, a bancos, né? A Tatiana citou o Rabobank, que na época era super atuante, mas assim, um processo cada vez mais de descolamento da capacidade de gerenciamento e de determinação a partir de um governo politicamente eleito sobre os rumos do agronegócio brasileiro, que agora já está rodando, né, com emissão de títulos verdes, de green bonds, né, de toda essa nova arquitetura financeira. Então, eu acho que a cadeia da proteína também não subestimar a capacidade de reinvenção brasileira, porque a gente vê, por exemplo, a JBS Friboi também é mega player hoje nessa transição da proteína, né? Compraram firmas aí com todas as questões que a empresa passou, estão atuando nos Estados Unidos, competindo com a Beyond Meat, com a Impossible Burger, assim, estão entrando nos mercados. Mas a gente tem também uma agenda, de novo, né, vou puxar para a tecnologia, do agronegócio fazendo a sua própria transformação falsamente agroecológica, né, mas com a substituição aí a questão dos nutrientes, da biofertilização, biofortificação, de novo, uma agenda forte tecnológica que vai vir, precisa comprar tecnologia lá fora, vai se endividar para isso, vai emitir título para isso, vai aceitar financiamento externo para isso, e a necessidade política desse novo governo também de dar uma resposta, de mostrar para o seu público aqui interno e para o mundo que o Brasil
entrou no novo capítulo, né? Então, a gente não tem um parque industrial, né? Há uma promessa de uma reindustrialização, não imagino como, né? Sinceramente, numa indústria, no momento de revolução industrial 4.0 e de inteligência artificial e de o quão atrás, né, o Brasil entra nisso, eu vejo muito mais essa reindustrialização e essa promessa também de gerar, capturar conhecimento nacional, financiar as universidades, né, uma nova lufada desenvolvimentista no Brasil, atrelada, casada a essa transformação verde do agro aí, para o qual, de novo, né, tem um momento político, né, fala em inglês momentum, né, tem a necessidade também do Brasil capitanear isso, porque o Brasil daí também é um vetor de transmissão na África, sempre foi, né, não, de exportar várias coisas, de exportar política pública, mas aqui também na região, no complexo soja. Então, eu diria que tem várias agendas aí para serem, em espanhol fala desgranadas, né, como pegar uma espiga de milho e ir tirando os grãozinhos, assim, tem muita pauta para ir atrás, muita coisa interessante, mas vou deixar também minhas colegas aí falarem o que elas têm para contribuir. Não, vou pegar aqui só para falar da bioeconomia, né? Que também está super atrelada a isso, né? Que a Camila está falando. Bioeconomia é biotecnologia, o que envolve, né, essas grandes empresas de tecnologia, que, aliás, também já estão dentro da convenção, são elas que estão estruturando todo esse aparato informacional, né? De contabilidade, infraestrutura. Para a contabilidade das emissões dos países, das contribuições, para o monitoramento das contribuições dos países, mas que também estão aí na produção, né, dos aplicativos que vendem os pacotes verdes, né, da agricultura para os grandes e para os pequenos agricultores também. E a bioeconomia sendo tratada pelo governo eleito e por grandes porta-vozes brasileiros no cenário internacional, como essa grande virada, como essa promessa que vai finalmente levar o Brasil a ter uma inserção internacional de primeira linha, né? É isso que tem sido promovido com a agenda da bioeconomia. É importante pensar também de onde vêm essas tecnologias que a bioeconomia está promovendo, né? O aproveitamento, né, da mega biodiversidade brasileira, né, para transformar isso em indústria, para fazer com que isso ganhe escala, se aproveita e expropria os conhecimentos dos povos e das comunidades tradicionais. Esse é o trabalho, essa é a função que a Embrapa vem cumprindo hoje, por exemplo, né, no desenvolvimento de tecnologias e na venda dessas tecnologias também para o mercado externo, né, na forma de produtos e na forma de ativos financeiros, né? Então, isso é uma coisa para a gente ficar de olho também. Maureen, você quer comentar também a pergunta que a gente está conversando aqui agora? Vamos ver se vai surgir mais, o Tati já respondeu, né? Vamos ver se vai surgir mais questões, porque aí eu posso, para a gente ter mais gente também tendo espaço para comentar, fazer perguntas e tal. Alguém quer levantar, conversar por aqui com a gente? Eu só queria fazer um comentário, né, que a gente está falando ali do Bolsonaro sendo responsável pela imagem que a agricultura ganhou fora. Sim, a gente tem uma agenda, mas vale dizer que a frente parlamentar, a bancada ruralista também, né, é responsável por consolidar essa imagem, uma vez que defende pautas que já não cabem mais e que não se justificam, como, por exemplo, desmatar para produzir, né? É uma das grandes discussões hoje da frente parlamentar, e a gente tem uma série de estudos e dados mostrando o tamanho, né, da agricultura e de pastagens, por exemplo, que poderiam ser recuperadas. Essa é uma agenda. Um dos nossos trabalhos é monitorar a desinformação socioambiental nas plataformas digitais, e você vê uma série de vídeos com milhares de views defendendo essa agenda também. Então, é um setor, a gente nunca, né, vai dizer que é 100%, porque qualquer generalização
incorreta, a não ser que os dados mostrem o contrário, mas é um setor também que tem figuras e lideranças que vêm puxando esse debate, e elas também têm que ser responsabilizadas por isso. Tem alguém com alguma pergunta aí que gostaria de fazer? Esse é o primeiro espaço nos últimos meses em que o mercado de carbono não levanta uma super polêmica. Então, eu estou achando ótimo, porque significa que todo mundo concordou. Ou não. Ou não, né? Eu só vou comentar rapidinho. Não, então eu posso fazer um comentário sobre, Vai. já que o povo está se animando? Não, então, sobre esse ponto, e aí conectando também com a pergunta anterior, né, que estava no chat, eu acho que tem duas questões, assim, que é importante a gente atentar. Uma, a Tati também já mencionou, mas é importante reforçar, que a gente teve duas grandes ondas no Brasil sobre esses projetos chegando nos territórios, né, e falando especificamente sobre os projetos do mercado de carbono. Mais ou menos por volta de 2009, aconteceu um boom muito forte, especialmente na Amazônia, desses projetos e muito ligados à questão florestal, então alguns se autodenominavam REDD, que na época estava sendo discutida na negociação de mudança do clima, né, a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal e outros, o PLUS aí de outras formas, e por isso que o Carta de Belém surge nessa época, né, porque existia todo um debate nos territórios de não entender o que estava acontecendo, começar a ser assediado por esses projetos, e aí várias lideranças, seja de organizações, né, de povos e comunidades tradicionais, como os quilombolas, ribeirinhos, etc., quanto também indígenas, e aí tinha um projeto muito emblemático com os Munduruku, que foi um contrato estabelecido por uma empresa estrangeira, né, a Celestial Green Venture, e que falava de 99 anos de apropriação, né, em relação à biodiversidade, crédito de carbono, e que trazia várias restrições aos modos de uso, né, e de vida dos Munduruku, enfim. E desde então, e aí você tinha organizações como a FUNAI, né, como o INCRE, várias outras que entraram nessa época, as MPs também, para questionar a legitimidade desses contratos, e esses contratos foram sendo cancelados. O problema é que a gente tem no momento, e essa onda voltou novamente com muito mais força, espalhada pelo Brasil, assediando não somente povos e comunidades tradicionais, quanto também assentados da reforma agrária, entre outras comunidades, né, rurais, e a gente percebe que, por um lado, a gente não tem mais essas instituições fortalecidas, tá, que eles possam contar, por conta de todo esse esvaziamento que o governo Bolsonaro fez nessas instituições, nessas modificações, e, por outro, é um momento também que você tem uma crise econômica grave, que a política pública não está chegando, que você perdeu esse debate nos territórios, né, e, ao mesmo tempo, vem violando algumas convenções, como a própria Convenção 69, sobre consulta livre e prévia informada, e criando divisões dentro dessas comunidades. Então, a gente tem recebido muitas denúncias e pedidos de ajuda também das comunidades para levar o debate, para fazer oficina, para falar o que é mercado de carbono, porque já chega isso conectado com propostas de política pública mesmo, sem que a comunidade entenda aquilo que ela está assinando, que está se comprometendo. Em geral, são contratos agora de 30 anos. Então, tem uma série de questões assim, que estão envolvidas nessas dimensões. Então, para o Brasil, é bastante importante a gente colocar isso em evidência, porque tem um processo bem profundo, que vai para além, né, da discussão internacional, que vem para tentar, de alguma forma, trazer um debate de regulação, assim como está para sair uma MP agora desse governo sobre isso, só que de uma forma totalmente enviesada e sem participação social, né, gente? Porque vamos combinar que nos últimos 4 anos foi totalmente cortado todos os conselhos, todos os espaços que tinha de participação para fazer algum debate público sobre essas questões e também consultando esses movimentos de representação dos povos indígenas, das PCTs, etc. Então, é bem importante a gente ficar atento a essas questões, porque isso está acontecendo agora.
e com uma avalanche assim, sem precedentes, com várias organizações, empresas né, que a gente fala meio bem de fachada mesmo, que são coisas novas que foram criadas somente para fazer a conexão entre as grandes empresas com essas populações. Tem situações assim que são de uma situação gravíssima, do tipo, a empresa, que é uma que a gente tem acompanhado no Baixo Tocantins, uma empresa, corporação transnacional, que vai construir um porto na área onde a comunidade está instalada, e, ao mesmo tempo, está fazendo, via outra empresa, um projeto com a comunidade para captar carbono, para compensar as emissões desse porto que vai impactar a comunidade. Então, tem uma perversidade tão grande em alguns desses projetos, que é importante também a gente olhar para isso, né, dentro desse debate, porque é um caso muito complicado. Por outro lado, do ponto de vista da negociação, a gente falou pouco aqui sobre as emissões líquidas zero, né, que é um eixo central, não só do debate da agricultura, no debate de perdas e danos e tal, quanto a cálculo todo, né, das NDCs, tudo já é baseado em emissão líquida zero. E isso entrou com muita força nas últimas 2, 3 COPs, como uma questão de longo prazo, né? Seria você ter a possibilidade, você calcula a emissão a partir dessa contribuição líquida de remoção, né? Redução e remoção de emissões, então a redução por formas de eficiência energética, mudança para energia alternativa, etc., e a remoção quando você utiliza aquilo que a Tati já explicou do mercado, que tem a ver com a compensação, né? Então, você emite X e você remove Y, né? E com isso você faz esse cálculo líquido, independente da quantidade de toneladas. Só que o que a gente percebe que a maioria dessas líquidas estão indo menos para redução e mais para remoção, sendo que a gente não tem uma compatibilidade, né? Nem só no debate entre carbono fóssil e biológico, mas muito menos por conta de quantidade de possibilidade de remover esse carbono da atmosfera, né? Se você for olhar as grandes florestas do mundo, várias delas estão com um impacto tão grande que elas estão emitindo, parte da floresta emitindo até mais do que absorvendo. Por outro lado, muito disso vai para a floresta plantada, que é o eucalipto em geral, né? Então, é mais monocultivo, mais floresta de uma única espécie, mais impacto em solo, na água, nas espécies, né, da flora e da fauna, enfim, você tem aí várias questões, tá? Então, esse debate do Net Zero é super importante a gente olhar para ele também, porque ele vem saindo com uma grande ambição de longo prazo. E, na verdade, com isso você evita novamente que os países possam efetivamente enfrentar a crise de agora, né? E jogando decisões para 2050 e 60, que novamente vão ser flexibilizações das suas metas que deveriam ser adotadas, enfim. Então, é bem complexo mesmo, e é importante a gente olhar, porque, na verdade, você, de novo, adia, né? E cria distrações aí para um problema tão grave. A Lourdes, Laureano, ela traz aqui um comentário que eu acho super importante da gente tratar, que é o impacto das comunidades quando chegam os projetos com soluções e promessas de progresso, né? E aí, como você está contando aqui, Malin, são essas outras histórias muito perversas, né, de como as comunidades acabam sendo impactadas, divididas, enfim. Vou ler o comentário dela porque acho que é super importante, né? Somos sempre impactados e, às vezes, por desconhecer as reais intenções das ações de captação de carbono que chegam nas comunidades com falsas soluções. De que maneira as comunidades elas podem acessar e pesquisar, enfim, para checar esses projetos com soluções milagrosas, e de que maneira a sociedade civil pode ser suporte para comunidades no país inteiro, abordadas, né, por esses projetos. Acho que a Camila também levantou aqui a mão, enfim, vamos lá, gente. Não, só para complementar aqui, que isso que a Maureen explicou de novo aí sobre o Net Zero, né? Faz parte, só para o pessoal que está assistindo não achar que isso é um outro tema, não, é que a gente tem que olhar assim, o que são as dinâmicas estruturais, né, as lógicas internas desse regime, que é a métrica do carbono, para poder fazer o NET, né? A Maureen falou aí que a gente não tem bem... Bom, primeiro que a ação climática
é net zero, né? Se a gente olhar todas as NDCs que já foram implementadas, todas elas falam do net. Então, o net, Carta de Belém vem denunciando isso há muito tempo, né? Que essa palavrinha net a gente até brincava, eu usava um slide assim, o mundo é dos nets, né? É o código, né? Que parece uma coisa científica para justamente a ideia de que vai haver uma transferência, um comércio, né, uma compra e venda dessas unidades de carbono. E a gente também batia nessa tecla, como outras organizações e redes, por exemplo, a Oil Watch Internacional, país do Sul que monitoram a extração e uso de combustíveis fósseis, enfim, e redes aqui na América Latina, sobre essa diferença que haveria entre o carbono fóssil, que estava lá no fundo da terra, suco de dinossauro, assim, e daí precisa de uma tecnologia, de uma ação humana para extrair o gás, extrair o petróleo, fazer uma mina de carvão, extrair, e o que seria o carbono biológico, né, que vem do ciclo por exemplo, da floresta, do cerrado, do mangue, etc. Mas, né, segundo o discurso científico referendado pelo IPCC, uma tonelada é uma tonelada. A ton is a ton. Né? A gente está lidando com essa unidade fungível, onde eles consideram o carbono, embora a gente fale o carbono, mas a gente está se referindo ao dióxido de carbono, né, uma molécula, né, um gás, né, não é o carbono, né, que tem no diamante, que tem só, né, no grafite, mas isso se naturaliza. Então, a gente aceita também como, e tem que olhar politicamente o IPCC, como tu empurra adiante uma agenda que é politicamente extremamente complicada, né, porque ela vai colocando uma equivalência, e daí a questão, mas eu compenso ele na Caatinga, eu vou lá, não sei o que, nos Estados Unidos, mas eu resolvo na Papua Nova Guiné. É essa ideia de fungibilidade, de equivalente universal, que é vestida com roupagem científica, mas ela é um artifício para justamente impor uma relação de poder que impacta transversalmente sobre os territórios, né? E sobre o que a Lourdes perguntou, né, de como chegam, né, essas intenções de captação do carbono, vou insistir aqui, né? Ela vai chegar, não claramente, estamos aqui com um esquema de comércio para captar carbono, ela vai chegar de novo, né, fantasiada, no caso de política pública, para pagamento de serviços ambientais, né? A gente vê, inclusive, políticas públicas já híbridas, assim, né, que tem a empresa é parceira, né, de implementar esses programas, e isso vai se intensificar muito agora, sob a narrativa de que não há orçamento, a gente não tem verba e, ao mesmo tempo, precisa agir, e essa tônica, né, de que da agricultura, da produção de alimentos, não interessa de onde, vem 1/3 das emissões. Vejam bem, a gente bateu muito na tecla no Brasil de que a agricultura familiar abastecia, sei lá, mais 70% dos alimentos, Essa lógica de equivalência já está caduca, assim. Agora o que eles estão batendo, em termos de narrativa que vai ficando hegemônica, é 1/3 das emissões vem dos alimentos, 1/3 das emissões vem dos alimentos. E para que os agricultores, sejam pequenos ou grandes, né, possam participar com parte da solução e não parte do problema, eles vão ter que acessar os financiamentos, vão ter que comprar os pacotes tecnológicos, e tudo isso custa. Num cenário de recessão, de um orçamento extremamente complexo, de todo o tema do orçamento secreto que tem no Brasil e de toda a necessidade de concertação desse novo governo para fazer o país funcionar de outra maneira, vou dar um exemplo, né? O dono da Amazon, não da Amazônia, da Amazon, né? O Jeff Bezos tem esse Earth Fund, né? O Fundo Terra, que está chegando na América Latina, eu tive agora no Equador e na Colômbia, com força total, casando as coisas de combate ao desmatamento, com transformação da agricultura, e daí vem um pacote, agricultura sintrópica, agricultura regenerativa, agricultura sei lá o quê, são vários nomes, mas que todos eles vão ensinar, né, eu chamo a catequese, né, a catequese do carbono, para que essa comunidade, sob ainda um discurso perverso de que vão empoderar, vão distribuir celular, tablet, drone para a comunidade, para que ela conte o seu carbono, para que ela faça o sistema agroflorestal, mas tudo isso, em algum momento, sai fora da comunidade, né? É condicionado a contratos estrangeiros,
financiamento de longo prazo, como a Maureen bem pontuou, né, de uma profunda perversidade de que a economia verde só se move às custas de também mover a economia marrom. Então, se eu não tenho mais mineração, eu não posso fazer mineração verde. Se eu não tenho mais agronegócio, eu não posso fazer soja mais verde, né? Então, a gente vê a continuidade do mesmo, né? E repaginando o eucalipto, repaginando o dendê, repaginando monocultura de cana, enfim, e tudo isso com novos ciclos de agrotóxicos, né? Também que vão ser vendidos aí reempacotados, né? Mas que não vão sair do modelo que a gente bem conhece, né? Muito longe da agroecologia e da soberania alimentar. Super importante, gente, lembrar, né, por exemplo, a economia verde no Acre, que foi destaque e vem com chamativos, né, há muito tempo, que deixou de fora as comunidades tradicionais, as comunidades seringueiras, né, então é isso, assim, é uma discussão super importante da gente colocar na agenda. E, enfim, enquanto jornalista, né, da gente ampliar essa cobertura para chamar a atenção para essas questões dentro de um momento super importante que o Brasil pode voltar a ser protagonista, que é a COP27. Tatiana, acho que a gente pode caminhar para um encerramento aqui, né? Já chegando a 11h10, queria agradecer todo mundo pela participação e por ter ficado com a gente até esse momento. Todos os documentos, a gravação vai ser disponibilizada e vocês vão receber na semana que vem, no início da semana que vem, uma série de documentos para ajudar aí nessa cobertura da COP27. De novo, queria agradecer o convite, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade e aprender ao lado de vocês. Queria aí deixar alguns minutinhos para cada uma também fazer um próprio fechamento. A gente pode seguir o combinado da abertura. Tá joia. Tá joia, então agradeço, sempre é ótimo, né, fazer esse debate, já é o segundo ano que a gente faz essa oficina, e vem sendo bem importante também para trazer essas outras, como a Camila mesmo falou, né, essas outras temáticas aí, que às vezes não aparecem de forma tão concreta no debate público. Eu vou estar disponível na primeira semana da COP, já estou indo no sábado, então também vou deixar aqui nas informações, a gente vai mandar, mas eu deixo aqui também no chat o contato, e a gente está disponível aí para conversar, enfim, vamos ficar em contato sobre o que vai acontecer, né, a partir desses debates aí, tudo que a gente apresentou hoje, tá bom? Então, obrigada, Thaís, também, pela moderação, e por todo mundo do Carta de Belém pela organização, em especial Marília e a Carol. Eu também gostaria de agradecer a todos e todas envolvidos, e principalmente o pessoal que nos assistiu agora e que vai assistir depois na gravação. Eu espero que a gente, né, tenha conseguido compartilhar um pouco a energia, né? Por que a gente acha importante seguir, né? Porque às vezes também olhando as coisas técnicas, as agendas, os termos, pode assustar um pouco, sobretudo quem está começando a cobrir, assim, porque realmente o regime já está muito avançado, mas eu acho que é um centro de pauta, assim, emanador de pauta, assim, que tem muita riqueza. Então, para quem gosta de fazer jornalismo, para quem gosta de ir atrás, tem muita coisa para escarafunchar, para perseguir, para fazer essas relações. Acho que como é que é o nome dela? Desculpa, a companheira que fez a referência ao editorial do Estadão, né? Ou seja, já perceber, assim, também capciosamente, assim, como as pautas, assim, vão se alinhando, né? Então, estamos todos juntos aí, esse novo momento do Brasil não vai ser fácil, né? A disputa começou desde a hora zero, e eu acho que uma das grandes frentes é produzir uma informação alternativa e de qualidade, e que bom que a gente está aqui com vocês, assim, compartilhando isso. Muito obrigada. Então, também agradecer a Thaís pela mediação e Maureen e Camila pela ótima conversa de sempre.
dizer que essa vai ser uma COP mais importante do que a gente imaginava que ela seria, em função da eleição brasileira, né, em função da presença do governo brasileiro. A disputa, como foi colocado aqui no chat, né, ela já está colocada, né, na segunda-feira. Teve, por exemplo, uma fala da Marina na Folha, né, dizendo que o Brasil não vai para a COP para fazer chantagem, vai na COP para fazer história. Então, eu acho que sim, a gente precisa ficar de olhos bem abertos no que esse governo brasileiro eleito vai fazer, com quem ele vai conversar, o que ele vai propor, se é que ele vai chegar a propor alguma coisa, porque parece que essa atuação do governo eleito brasileiro na COP27 vai dar o tom da agenda ambiental e socioambiental para os próximos 4 anos. Então, de fato, vai ser inesperadamente, essa se tornou uma COP muito relevante para nós brasileiros, né? É ali que vai acontecer essa transição. Então é isso, só reforçar que o Grupo Carta de Belém estará com uma delegação, né, na COP27. Eu, Camila, Maureen e outros membros do grupo estaremos lá presencialmente. A gente fica à disposição para esclarecimentos, dúvidas, informações, novidades. Entrem em contato com a gente. Vocês vão receber, na segunda-feira, um pequeno material que fala mais detalhadamente sobre cada um desses assuntos que foram abordados aqui hoje, inclusive com os aspectos técnicos que a gente não conseguiu entrar na discussão. Nesse material, vocês também encontram, né, uma lista de porta-vozes do Grupo Carta de Belém, com os contatos. Então, ali também vocês vão poder ter acesso a nós. E, como sempre, a gente, como Grupo Carta de Belém, fica à disposição para continuar essa conversa. E é isso. Vamos em frente, estou super ansiosa aqui para chegar em Sharm el Sheikh. Obrigada, pessoal, obrigada pela presença. Obrigada, gente, bom ter vocês por aqui. Bom final de semana para a gente e muita expectativa para a COP.